sequência expositiva então do Sermão do Monte, nós agora meditaremos no capítulo 5, verso 18, onde o Senhor Jesus agora ele nos diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. John Newton, aquele famoso compositor, o compositor, talvez a música seja mais famosa do que ele, Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça, ele certa vez escreveu numa carta, em correspondência, que ele disse assim: a base da maioria dos erros que cometemos na religião é o fato de que somos ignorantes na natureza e no propósito da lei de Deus. Parece que isso, o que ele disse lá no século XVII, século XVIII, continua sendo tão verdadeiro hoje como foi naquela época. A maioria das pessoas, dos crentes, é ignorante ou desconhecem a respeito do que de fato é a lei de Deus e como que a lei de Deus precisa ser vivida, obedecida, existem duas heresias que surgiram na história da igreja. Uma chama-se legalismo e a outra chama-se antinomismo. O legalismo, existem duas formas de se falar dele, Então, o legalismo às vezes é usado no seu sentido comum, coloquial, um sentido pejorativo e não técnico, como sendo hipocrisia. Aí às vezes as pessoas se referem umas às outras como ali vai um legalista, como se estivesse dizendo um hipócrita, alguém que finge obedecer a lei. Mas na verdade o legalismo, enquanto sentido técnico, teológico, no seu sentido exato, ele significa o contrário. Na verdade o legalista significa aquela pessoa que crê que pela obediência da lei ou a participação da obediência da lei, ela consegue obter a sua salvação. E ela é sincera nisso. Ela está sinceramente errada, mas a crença dela é sincera. O legalista, nesse aspecto, é alguém que crê que a salvação pode ser merecida ou ele pode contribuir com algum aspecto de obediência em que, obedecendo algum ponto ou pontos da lei, ele pode merecer a salvação. Por exemplo, quando Paulo representa ou reprova, orientando Timóteo que cuidado com aqueles que proíbem comidas, casamentos, dias, e crendo que guardando estes ou aqueles dias de uma forma cerimonial ou deixando de comer este ou aquele alimento, eles então possam contribuir com a sua própria salvação. Essa é um tipo de, por exemplo, uma religião legalista, ou seja, que pela obediência da lei ela pode contribuir e assim participar na sua própria salvação. O grande problema disso é que ela nega a justificação somente pela fé, a salvação somente pela graça e a salvação somente pela suficiência de Cristo Jesus, tornando a sua crença e a sua religião uma salvação pelas obras, mesmo que seja as obras de obediência da lei, mas nega o evangelho, nega a essência do evangelho do Senhor Jesus. Então a primeira heresia seria o legalismo. O segundo heresia é o antinomismo. O antinomismo já é o contrário do legalismo. É a crença de que nós não devemos obedecer nada da lei de Deus. O que é do Antigo Testamento caducou, nós não temos nenhuma obrigatoriedade de cumprir, de obedecer, de nos submeter à lei moral de Deus. Obviamente, nós vimos no nosso último estudo que existem três aspectos, três facetas da lei de Deus. A lei cerimonial, e ela cessou com o sacrifício perfeito de Cristo. A lei civil, que cessou enquanto nação teocrática Israel existia e não existe mais. Mas a Bíblia fala da lei moral, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, não 9, mas 10 mandamentos continuam valendo hoje. E nós devemos obedecê-los. O grande detalhe é qual é o propósito e qual é o caráter, o significado da obediência da lei de Deus. E aí a nossa pergunta deveria ser: a lei é necessária para a nossa salvação? A lei ela é necessária para a nossa salvação? E aí nós poderíamos dizer não, se você pensar em não é necessária, se você pensar em termos de
necessidade para obter ou merecer. Nós não podemos, nós não conseguimos e nós não podemos, não temos capacidade para obedecer à lei, para merecer a salvação, mesmo porque a nossa salvação é pela graça, e como vimos no último estudo, Cristo é o cumpridor da lei. Cristo realizou perfeitamente, satisfez o pacto de obras, de modo que ele cumpriu toda a lei cerimonial, civil e também moral. Cristo, ele obedeceu de forma ativa e passiva, ele satisfez a exigência preceptiva da lei e também a exigência punitiva da lei, de modo que agora nós obedecemos a lei não para merecer a salvação, não para alcançar a salvação, mesmo porque nós já fomos alcançados por Cristo Jesus, mesmo porque em Cristo Jesus não há mais condenação da lei. Em Cristo Jesus nós não temos mais que merecer a salvação, porque Ele mereceu e os méritos dele, a justiça dele foram atribuídas a nós quando declarados justos nele. Então não é necessária a obediência da lei para merecer ou obter a salvação, mas nós devemos lembrar que a Escritura nos fala de uma necessidade da obediência da lei, por parte daqueles que são salvos, não para serem salvos, mas pelo fato de sermos salvos em Cristo Jesus, nós temos a necessidade de obedecer à lei para vivermos de modo aceitável, agradável em nossa graciosa salvação. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 19, parágrafo 6, é um parágrafo longo, mas ele é claro, ele é muito didático para expressar, para nos ilustrar a respeito desse assunto. O texto diz assim, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 19, parágrafo 6. Embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como um pacto de obras, porque Cristo já satisfez, para serem por ela justificados ou condenados, contudo, ela, a lei, lhes serve de grande proveito, como aos outros, manifestando-lhes como regra de vida. Então a lei sim, ainda, a lei moral, os 10 mandamentos, ainda permanecem para nós crentes salvos em Cristo como uma regra de vida. A vontade de Deus e o dever que eles têm. Ela, a lei, os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Descobre-lhes também as pecaminosas poluições de sua natureza e do seu coração e da sua vida, de maneira que eles, examinando-se por meio da lei, alcançam mais profunda convicção do pecado, maior humilhação por causa dele e maior aversão a ele. E ao mesmo tempo lhes dá uma melhor apreciação da necessidade que tem de Cristo e da perfeição da obediência dele. Ela, a lei, é também de utilidade aos regenerados, a fim de conter a sua corrupção, pois proíbe o pecado. As suas ameaças servem para mostrar o que merecem os seus pecados e quais as aflições que por causa deles devem esperar nesta vida, ainda que sejam livres da maldição ameaçada na lei. Do mesmo modo, as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência deles e que bênçãos podem esperar dessa obediência, ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei, considerada como pacto de obras. Assim, o fazer um homem o bem ou evitar ele o mal, porque a lei estimula aquilo e proíbe isto, não é prova de estar ele debaixo da lei e não debaixo da graça. Então, existem vários bons motivos para que nós possamos obedecer à lei de Deus, e é necessário para que possamos viver de modo agradável a nossa graciosa salvação, para que possamos agradecer, santificar, testemunhar, para que possamos identificar o pecado em nós, para que possamos então vigorar o nosso amor por Cristo e a nossa convicção de dependência dele. A lei moral, ela vem com este propósito. A lei de Deus, a lei de Deus, ela preenche a ética cristã. Então é necessário para a nossa santificação
que para formar a nossa cosmovisão, que nós lancemos mão da lei moral de Deus. A ética cristã não despreza a lei de Deus. Observe em Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, a fé, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, não anulam a lei. Pelo contrário, nós confirmamos pela obediência, pela santificação, pela dependência, usando ela para discernir os nossos pecados e realmente nos conduzir a uma maior dependência de Cristo Jesus. Mas a pergunta é, por que os judeus nos dias de Jesus falharam? Eles que detinham a lei, eles que eram portadores da lei, por que eles falharam? Paulo, em Romanos capítulo 10, do verso 1 ao verso 4, ele nos fala o motivo. Romanos 10, do verso 1 ao verso 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles os judeus, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o grande problema dos judeus foi querer, pela sua obediência pessoal, pelo seu esforço pessoal, produzir um mérito que eles criam ser suficiente para então merecer a salvação e tornarem-se aceitáveis por si mesmos diante de Deus. Mesmo fazendo isso com zelo. Era um zelo sem entendimento, porque eles não entenderam a graça do Evangelho, a graça manifesta em Cristo Jesus. Eles não entenderam que a finalidade da lei era de conduzi-los como um aio, como um pedagogo até Cristo, e Cristo sim, ser o realizador, o cumpridor, aquele que obedientemente satisfez toda a lei por um sacrifício perfeito, por uma vida virtuosa, por uma obediência que realmente pôde prover justiça para aqueles por quem Cristo morreu. Mas Paulo ainda fala em Filipenses capítulo 3, o que nós precisamos ter em relação com a lei. Filipenses capítulo 3, do verso 8 ao verso 9, e Paulo diz assim, vou ler do verso 7 ao verso 9. Filipenses 3, do verso 7 ao verso 9. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, a validade da lei para nós hoje não é para merecermos, porque senão cairíamos na heresia do legalismo. Mas nós não podemos olhar a lei com desdenho e crendo que ela é desprezível, desnecessária, porque senão nós cairíamos no antinomismo. Nós devemos olhar para a Escritura, conforme o Senhor Jesus nos declara, eu não vim revogar a lei. E Ele então nos diz, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Cristo cumpriu toda a lei, mas a lei ainda torna-se necessária a obediência da nossa parte. Não para que mereçamos ou obtenhamos a salvação, pelo contrário, nós somos salvos em Cristo Jesus, e como salvos em Cristo Jesus, nós não temos uma relação de pacto de obras com a lei, mas nós temos uma relação de pacto de graça por meio de Cristo Jesus com a lei.
Por isso, então, a lei torna-se necessária para vivermos de um modo aceitável diante de Deus. A nossa ética cristã é forjada pela lei. A nossa vida deve glorificar a Deus. Por isso, finalizando, nós podemos então dizer que sim, nós precisamos da lei para a santidade, para o testemunho, para a pregação do Evangelho, para a influência transformadora da sociedade e para que, de fato, pelas nossas boas obras, e as boas obras, elas são realizadas pelo crivo da obediência da lei, nosso Pai Celestial seja glorificado através da nossa obediência da lei. E que o Senhor Jesus nos abençoe com este entendimento. Amém.